Isaías capítulo número 7, versículo 15, diz assim: manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. 16. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois. Estive meditando um pouco nesse versículo e teria uma mensagem diferente se a Bíblia dissesse até que esse menino chegue na idade de saber o que é ruim e de saber o que é bom, ou de saber o que é mal e de saber o que é bem. Só que a Bíblia não falou saber, a Bíblia falou saber rejeitar. Saber rejeitar o mal. Louvado seja. Isso me levantou uma meditação. Veio ao meu entendimento que o homem precisa aprender a rejeitar o mal. Essa pessoa de quem Isaías está falando aí, uma profecia acontecida mais ou menos 700 anos antes do nascimento desse menino, e todos os crentes sabem que esse menino chama-se Emanuel, quer dizer Deus conosco, ou Jesus, aquele que salvará o seu povo de seus pecados. E aí eu fiquei pensando, ora, se o próprio Jesus teve que aprender a rejeitar o mal e a escolher o bem, que será? Porque às vezes, irmão, a gente pensa que aceita Jesus como Salvador e larga tudo nas costas de Jesus. Sou crente, Jesus agora vai me livrar de tudo, Jesus agora não vai me deixar mais pecar, Jesus não vai, mesmo que eu queira pecar, Jesus não vai deixar. A gente tem esse pensamento. E quantas pessoas têm deixado a fé por causa desse pensamento? Porque passam a não vigiar mais, passam a não olhar mais as suas vidas, e quando pensam que estão andando no Espírito, estão andando na carne. Isso é tão grave. O apóstolo Paulo, ele chega na palavra de Deus e diz assim: provem para ver se Cristo ainda está em vós. Se é que ele está em vós, provem isso. O crente tem que estar fazendo essa constante prova para ver se Cristo ainda está nele. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus fala para Caim, Caim andou todo cabisbaixo lá, que estava pensando em matar Abel, e aquela tentação, quando você olhava para Abel, aquela coisa, aquela revolta, assim, menina, meu sangue, mas nem parece que eu olho para ele, o sangue não se bate. O sangue dele não bate com o meu, não dá certo, eu vou ter que me livrar dele, cara, eu aceita ele, não me aceita, só o que ele faz que é bom, o que eu faço não presta. Até meu pai e minha mãe olham para ele diferente do que para mim, e ele ficou naquela angústia. E aí o Senhor visitou ele, que antes da pessoa pecar, antes de qualquer situação de tentação, fica com você, amigo, está ali junto com você, dando força, conversando, lhe orientando. E olha que o próprio Deus, você é o próprio Deus que chega para Caim e faz: Caim, Senhor, por que você está desse semblante assim tão descaído? Ele não responde nada a Deus. Se você fizer bem, não haverá aceitação para você. Agora, se você não fizer bem, aí Deus dá a regra. O pecado, ele está sempre à porta, sempre. Se abre a porta, o pecado está ali. E quando fala de porta, não está falando de porta da casa, está falando dos seus sentidos. O pecado está sempre perto dos seus sentidos, da audição, da visão, do tato, do paladar, do olfato. Eu vou colocar mais um agravante, da imaginação, da mente. Preciso que você, cara, domine. É necessário que você seja o dominante. Não é fácil dominar o pecado. Nenhuma condenação a mais para aqueles estão em Cristo Jesus, que não andam. Eu poderia até fazer uma paráfrase: porque não andam segundo a carne, mas segundo Deus. Tá? Ou, se eu não fizer essa paráfrase, eu vou dizer: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E alguns teólogos arriscam dizer que tem crente em Jesus que anda segundo a carne. Eu trabalho por essa linha, que eu acho que quem anda segundo a carne já não está mais em Cristo. E pessoas que andam com Cristo e andam segundo a carne. Nesses há sim a condenação que está sobre isso. E a verdade, parece que aos Hebreus diz assim: se pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício
pelo pecado, mas uma horrível expectação na mente, sabe? Uma pessoa de um fogo que há de consumir os adversários. A pessoa que peca voluntariamente, mas que hoje a pessoa peca se quiser. Existe uma estrutura espiritual forte, poderosa, para você não pecar. João é claro, João diz: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não. Existe uma estrutura forte, poderosa, que garante, mas é preciso você aprender a rejeitar. Vou ler outro versículo aqui. Deuteronômio capítulo 31, versículo 13. Ouça e aprenda a temer ao Senhor, nosso Deus, todos os dias que viveres sobre a terra. Necessário se faz aprender a temer ao Senhor. Ao passo que você aprende a rejeitar o mal, você aprende a temer ao Senhor. Isso é uma regra. Ora, se você aprende a temer ao Senhor, aprendendo também a rejeitar o mal, louvado seja Deus. E o temor do Senhor é o princípio da... Quando eu falo temor, na verdade a Bíblia não fala temor, mas estou usando a regra. Estou dizendo, se você não teme, e quando eu falo teme, falo respeito, consideração, amor, aqueles entranháveis afetos que o apóstolo Paulo cita na Bíblia, o seu irmão, que vê como você vai temer a Deus que você não. Essa é a regra. Será que nós estamos mesmo aprendendo a temer a Deus? Porque esse temer a Deus não é medo de Deus, é temer a Deus respeitando, como se fora antes de Adão pecar. Aquele temor de estar ali naquele lugar, todo dia pela viração do dia para Deus falar com ele, ao invés de correr para se esconder, sabe? Aquele temor que aproxima e não aquele temor que abomina, que afasta. Louvado seja Deus. O aprendizado, irmão, não é só a cabeça, não. Existe um provérbio que diz que se olhar somente aprendesse, cachorro era açougueiro. Se na ponta do açougue, o cachorro está ali assim, ele não consegue ser açougueiro, porque ele só olha. Mesma coisa a pessoa que só olha, mas não é praticante. Aí vem Tiago e diz assim: se você apenas ouve, se você apenas fica olhando, se você não vai praticar, você é apenas um ouvinte esquecido. É como alguém que chega aqui na água, lá no lago, olha seu rosto, ou no espelho, olha seu rosto, saiu e já esqueceu. Daqui a pouco ele vai ter que olhar de novo para ver como vai ficar. Porque é só ouvinte, olhador, observador, ao invés de praticante. Então, esse aprender chama uma prática, um fazer diário, um fazer constante. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um outro versículo aqui, Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Aí o Senhor falou de viúva, 2 Timóteo 3,7. Ele vai falando de viúva, depois ele vai falando de mulheres que, em vez de cuidar da vida, de praticar como dormem, boas obras, etc. coisas que Paulo, na sua informação sobre mulher, sobre a posição da mulher no seu contexto, ele dá, né? Ele cita essa classe de mulheres que ouvem, mas não aprendem nunca. Ou que aprendem sempre, como querendo dizer assim, estão sempre lá, ouvem, escutam, mas todo mundo está nos olhos, nesse tempo, mas elas nunca conseguem chegar. Nessa classe também tem homens, no caso aqui está falando de mulher, mas nessa classe também tem homens, pessoas que estão sempre ouvindo, mas ó, que por cá, esses não conseguem viver sem pecar. Sempre eles estão pecando, sempre eles ou elas estão envolvidas ou envolvidos em alguma situação que mancha, que macula a sua vida espiritual, porque não conseguem aprender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É os Hebreus 5,8. Nós vamos ver a condição de Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, não era necessário, não precisava, era filho, mas ele aprendeu. E a obediência, o texto infere, é rejeitar o mal. Amém. Nas várias situações pelas quais ele passou,
Jesus não foi tentado pouco, não, amados irmãos. Jesus não foi tentado só em Mateus 4, não. Que ele foi para o deserto porque era necessário que ele fosse tentado pelo diabo. Jesus foi tentado. Não foi só ali no deserto. Ele foi tentado em outras situações. Ele foi tentado em desvirtuar o seu ministério. Ele foi tentado, irmãos, se for olhar as tentações que Jesus passou, parece que ele resistiu porque era filho de Deus, mas não. Ele aprendeu. Se Jesus tivesse jejuado 40 dias, talvez Satanás tivesse pego ele. Mas ele jejuou 40 dias, 40 noites. E após isso, foi permitido a Satanás ele tentar. Ele estava forte, ele estava resistente. Jesus constantemente deixava os seus discípulos e saía para um lugar deserto para orar. Antes de andar sobre as águas, ele saiu para orar. Aí você pensa assim, mas é porque se ele não orasse, ele não andava sobre as águas. Não, ele andava sobre as águas sem orar. Era só ele querer. Mas ele foi orar por causa da condição de homem que estava sobre ele, para oferecer uma resistência ao orgulho, para oferecer uma resistência à prepotência, porque esses assuntos são muito elevados para a gente meditar em pouco tempo e buscar na Bíblia respaldo. Mas Jesus, quando estava aqui, várias vezes ele foi tentado a antecipar o seu reinado e poderia, se quisesse, poderia Jesus de repente dizer assim: eu não vou para o céu, não, vou ficar aqui mesmo, vou fazer rei aqui agora e daqui, por causa da condição de homem que estava sobre ele. Louvado seja Deus. Mas ele aprendeu a rejeitar o mal. Ele aprendeu a rejeitar todas as tentações. Amém. Antigamente, irmãos, o cristão era afastado. Televisão. Não pode assistir televisão. Quando liberou a televisão, o presidente comprou logo um quarto de vez. Então na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro. A igreja sempre barrou um. A igreja agora entendeu que não deveria barrar o computador e nem a internet. Mas eu pergunto, será que a igreja ensinou os crentes a rejeitar o mal? Eu entendo casamento sendo estragado, eu estava de bate-papo, estragando a vida do crente. Mas a igreja entendeu que não vai barrar computador, não vai barrar a internet. Não é pecado ninguém ter, mas você precisa aprender a rejeitar o mal. Agora é com você. O que você está fazendo lá é com você, iluso. Mas eu tenho que aprender todo dia a rejeitar o mal. A igreja, infelizmente ou felizmente, resolveu entender que os crentes do século XXI estão maduros e podem viver com isso. Eu preciso explicar a você que é preciso você rejeitar o mal. Para isso, você vai ter que aprender. Você pode ficar o dia todo no seu computador. Vai chegar o dia que todo mundo vai ter que usar o computador ou celular, que agora tem um bocado de coisa misturada. Celular hoje é celular, máquina de xerox, máquina de fotografia, correio. Aí você fica o dia todo com ele. Gravador, antigamente gravador era separado, né? Gravadorzão, uma máquina de fotografia enorme. Agora botaram tudo aqui, sua vida está toda aqui. Mas é preciso aprender a rejeitar. Senão vai ser uma perdição. A igreja hoje não é mais a igreja daquele tempo. Minha mãe saiu com meu pai, eram noivos, ele entrou no beco, a minha mãe deu o beco, estava lá na casa do meu tio. O pastor viu pela liberdade, correu na igreja, mandou o obreiro vir correndo para vigiar eles. Corre, vai que eu vi o Romildo Marinho sentando num beco. O porteiro saiu desesperado atrás, encontrou. Depois eles foram chamados à presença do pastor. O que vocês iam fazer naquele beco? Não, que é a casa do meu irmão, minha mãe disse, eu moro lá e desce por aquele beco, pastor. Mas a igreja hoje não está mais assim, não. Eu não sei se era zelo, mas a igreja tinha esses negócios antes. Hoje, se o pastor vê você, o pastor vira de lado para não ver, vai-se embora. Porque se o pastor vê, vai parar no juiz, no cartório. É para morais, mas é preciso aprender a rejeitar o mal. Porque nós, pastores, não estamos mais em condições de ficar seguindo sua vida. Porque está muito perigoso seguir a vida das pessoas hoje. Está muito perigoso. Então a gente entendeu que você agora tem que viver com seus próprios pés, com sua própria cabeça.
Tem coisas que a gente olha e infelizmente deixa para lá. A gente não consegue falar, a gente não consegue dar conta por causa das pedradas. Estamos ensinando e quem quiser ir aprendendo, que vá aprendendo. Estamos usando a regra da Santa Ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do seu pão e beba do seu vinho. Porque antigamente o pastor chegava para a ovelha e dizia assim: rapaz, o que é que você tem? Você está triste, você está crente ainda? Vai fazer isso hoje. Se você não tiver um nível de amizade, porque a amizade hoje está valendo mais do que a palavra de Deus. A amizade hoje está valendo mais do que a palavra de Deus. Os pastores de maior sucesso nas igrejas é porque tem amizade com os crentes. Porque a amizade está valendo mais do que a palavra de Deus. É preciso aprender a rejeitar o mal. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O princípio de Deus, essa regra é a mesma. Louvado seja Deus. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Bom, é preciso a gente aprender a fazer bem. É preciso a gente aprender a rejeitar o mal. E o mal, irmãos, ele hoje tem se apresentado de formas tão sutis que a gente pensa que é o bem. A gente está invertendo os valores na nossa cabeça. Invertendo os valores na nossa cabeça. Estamos imaginando o mal como se fosse bem, o bem como se fosse mal. O bem que agora é o bem assim, o bem para mim. Um negócio bem complexo. Louvado seja Deus. Mas a gente vai orando, a gente vai caminhando. A cada dia mais o número de salvos vai ficando menor, embora a igreja vai ficando maior. A igreja está ficando maior, mas só os remanescentes é que serão salvos. Pense que a igreja é pouca, não. Jesus só vai salvar os fiéis, só vai levar aqueles santos, não vai levar todos, só porque pertence a uma igreja. E a regra da Assembleia de Deus é a obediência. Eu não sei onde vai ser desses crentes enfrentadores da autoridade. Não é nem de pessoa. O pessoal, quando enfrenta o pastor, ele não está enfrentando o pastor, ele está enfrentando a autoridade que está investida nele. Não aprenda a rejeitar o mal, pelo bem da sua casa, pelo bem da sua família. Seja obediente, seja humilde. Não está sendo fácil para pastores, nesse contexto agora, ser obediente, porque a obra é de Deus. Eu consigo os irmãos também fazer a mesma coisa, para que todos vivamos na mais perfeita paz.